gostaria de compartilhar com vocês que esses textos bíblicos me fizeram lembrar de uma reflexão particular que eu fiz há algumas semanas atrás aí, estando aqui na igreja, mais ou menos onde estão os músicos. Não sei o que eu estava fazendo, e de repente eu parei e fiquei me perguntando para Deus, o que faz, ou qual o sentido de uma pessoa deixar o conforto do seu lar para vir cultuar a Deus na igreja? Qual o sentido, eu continuei perguntando assim, de alguém abrir mão do seu dinheiro para ofertar, para comprar um instrumento musical, fazer um curso, se capacitar, investir tempo, estudar, criar conteúdo, enfim. O que leva uma pessoa a dedicar-se tanto à igreja? Eu fiquei me perguntando isso. E essa mesma pessoa, tão dedicada a Deus, de uma hora para outra recebe a notícia de que um ente querido, importante dela, faleceu, perde o emprego, aí as contas não param de chegar, existem cobranças, crises na família, no casamento, processos, acidentes, e uma enxurrada invade sua casa e leva tudo que você conquistou e construiu de uma hora para outra. Essa mesma pessoa. Mas sabe que o engraçado é pensar que isso acontece somente com aqueles que temem a Deus. Só com os cristãos isso acontece. Ou então, dizer que Deus é culpado das nossas tragédias. Como se tudo que acontecesse fosse culpa de Deus. Gente, isso acontece com todo mundo. Com uns mais, outros menos, mas acontece com todo mundo. Aí nessa hora se pergunta, onde é que está Deus? Onde é que está Deus em meio às nossas tragédias? Mas quando tudo está bem, quando tem fartura, quando tem felicidade, ninguém pergunta, onde é que está Deus? Porque o olhar foge de Deus e permanece no campo terreno, nas bênçãos, ou na falta das bênçãos. São muitas perguntas, e hoje eu acho que a gente conseguiu, quero trazer a resposta da palavra de Deus a essas minhas reflexões, que eu trago aqui também. Mas sabe que eu acredito que nós estamos fazendo as perguntas erradas. Nós estamos tentando achar culpado onde não existe. Nós estamos depositando a confiança, nós estamos querendo buscar satisfação, solução e respostas em coisas frágeis e passageiras. Aquele dia que eu fiz essas reflexões aqui na igreja, eu fiquei assim, me perguntando, tem que ter alguma coisa maior, tem que ter algo a mais. Se vocês observarem o que o apóstolo Paulo disse nos versículos 8 e 9, vocês vão se perguntar, mas como é que isso é possível? E aqui começa a reflexão. O apóstolo Paulo descreve 4 antíteses, e eu quero ler na linguagem antiga, 4 antíteses, coisas contrárias. Ele vai dizer assim, nós somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. 4 antíteses. Acontece aqui, mas há uma outra resposta. Tem uma coisa contrária aqui. É um problema atrás do outro. Há um crescente aqui na linguagem, aqui nas frases. Eu pergunto assim, mas como é que ele consegue viver assim? Ou por que Deus permitiu que o apóstolo do Senhor passasse tudo isso? Se fosse com você, você teria desistido? Olha, tudo bem que no caso do apóstolo Paulo, ele não estava tão preocupado consigo mesmo, tanto que ele disse
não anunciamos a nós mesmos. Nós anunciamos Jesus Cristo como Senhor e a nós como servos de vocês por causa de Jesus. Mas quem é que aguenta tanta coisa? É essa a questão que eu quero trazer para vocês. Quem é que aguenta tanta coisa? O apóstolo Paulo foi criticado porque ele trouxe ao evangelho da salvação pela graça de Deus mediante a fé. Sem a obediência, aquela obediência ferrada. Lembro que a mensagem da morte de Cristo na cruz era loucura para aquelas pessoas que ouviam. Ele foi questionado, inclusive, quanto ao seu apostolado. Que quando ele chegou, ele não disse, eu trouxe recomendação do bispo, do arcebispo, do apóstolo. Ele só trouxe o testemunho dele. E foi, assim, revelando aquilo que aconteceu com ele. E aí, de repente, começou a chegar um monte de pessoas querendo também pregar a palavra de Deus com cartas de apresentação de fulano e cicrano. E então, havia aquele negócio, e cadê as tuas apresentações? Onde é que está o fundamento do teu apostolado? E aí, com tudo isso, gente, o desgaste foi inevitável. Mas aí a pergunta que não cala é: qual a razão dele resistir e persistir em tudo isso, no seu ministério, no seu apostolado? Quando a gente leu o Evangelho de Marcos, nós vimos Jesus sendo questionado. E aqui foi quanto à obediência ao sábado. A gente já estudou sobre o sábado no ano passado, até eu vou pedir para o pessoal aí, já temos combinado isso, coloca o link, pelo menos do sermão ou do culto, aí vocês podem ficar à vontade quanto a isso. Em agosto do ano passado a gente conversou sobre o terceiro mandamento, santificarás o dia do descanso. Então a gente não vai entrar no conteúdo hoje aqui, tá? Mas a ideia que eu quero trazer é: a Bíblia fala claramente que a realidade é Cristo. Apesar da gente ter a importância da lei, a realidade é Cristo que tem autoridade também sobre o sábado. E eu fico assim, quase que indignado, porque eles tinham Jesus ali na frente deles. Era o próprio Messias com eles. Eles ouviam a palavra poderosa de Deus, viam milagres, curas e assim por diante. E mesmo assim Jesus foi questionado, rejeitado e condenado à morte de cruz. E Jesus sabia disso. Por que ele resistiu? Por que ele persistiu? Por que ele não abandonou tudo? O tempo vai passando, muitas coisas vão se repetindo e a gente chega no apóstolo Paulo, que sofreu também. E ele não desistiu também. Então, qual a razão por trás dessa resistência ou dessa persistência deles? O que eles têm? Eu acho que a resposta, desde aquele dia, para essas questões, está no versículo 7. Quando o apóstolo Paulo diz, porém, nós temos esse tesouro espiritual, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Eu acho que aqui a gente encontra a resposta. Meus amados, o que se vê, potes de barro, né? O que se vê nem sempre agrada os olhos. O que se ouve nem sempre é aceitável aos nossos ouvidos, pessoalmente falando. Mas é assim que Deus resolveu fazer. Lá no Antigo Testamento, Deus chamou Gideão, que era idólatra. Moisés, que não conseguia controlar a língua. Jacó, que é famoso por ser enganador. Davi, adúltero, assassino. Se vocês olharem para os discípulos que Jesus escolheu, inclusive o seriado The Chosen mostra isso, né? Famoso aí, The Chosen. Ele mostra que o perfil dos discípulos de Jesus não era tão bom assim, né? Não eram pessoas, digamos assim, tão com uma moral alta. Eram pessoas meio trambiqueiras, né? Essas negociações.
E a gente acha que eram pessoas extremamente boas. Sei lá, a integridade deles no mínimo é questionável. E eles não eram tão capacitados assim como às vezes a gente pensa. Mas foi Deus que fez assim. Foi Deus que escolheu assim. Foi essa maneira. E o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos como potes de barro, jarra de barro, que é frágil, né? Querem ver? Não, todos sabem? Não precisa quebrar então, né? Tá, você sabe então, tá. Então já não precisamos quebrar. Você sabe então, o vaso de barro, ele é frágil, sim. Né? E o apóstolo Paulo, ao utilizar essa figura de linguagem, esse vaso de barro, ele mostra, eu quero pelo menos lembrar, que o corpo do ser humano foi feito do barro, foi feito do pó da terra. Ou seja, nosso corpo se desgasta, é frágil, talvez não seja tão bonito aos olhos, e quebra. De fato, nós quebramos, mais cedo ou mais tarde a gente quebra mesmo. E aí nós precisamos entender que a beleza exterior, a força, o brilho que salta aos olhos, não é do pote de barro. Não é do pote de barro. Não é da casca exterior que se vê. Não é do interior do ser humano que muitas vezes é exaltado e colocado nas telas. A força, o brilho, vem do Evangelho. Do Evangelho, que está guardado em nossos corações, ou foi posto em nossos corações como tesouro espiritual. Não esqueçam disso. O Evangelho em nós. Por isso que você não é um simples barro. Dentro de você, que tem a fé em Cristo Jesus, dentro de você há esse tesouro do Evangelho, que foi colocado por Deus. E ao longo do processo, e não tenha pressa disso, ao longo do processo, Deus vai moldando e transformando de dentro para fora os seus escolhidos. De dentro para fora. Primeiro lá dentro, depois na casca, depois no exterior. Todo mundo aqui não, mas eu sou da geração, a maioria sim, eu sou da geração que viu o Kinder Ovo sendo lançado com surpresa dentro. O legal não era a embalagem, o legal não era o chocolate. Era muito melhor lá no passado, hoje já não é tão bom, mas enfim. O chocolate não é o bom. O legal é a surpresa dentro, aquilo que está escondido. Por isso que o segredo, gente, o segredo dessa resiliência, ou dessa resistência e da persistência, está no Evangelho dentro de nós, potes de barro. Por isso que o apóstolo Paulo disse, somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. O apóstolo Paulo, ele colocou, ele está sendo exprimido. Há sinais de morte, mas na verdade ele diz a vida de Cristo em vocês. É claro que a gente precisa fazer um autoexame. O que está dentro de nós, no nosso coração? Qual que é o tesouro? O que a gente busca? Essa é uma reflexão bastante importante. Em que ou em quem eu estou confiando? O que nós estamos ouvindo e nos alimentando? Na minha adolescência, juventude, quando eu estava na casa de meus pais, minha mãe dizia, saco vazio, não para em pé. Muito bem, então tem mais mamães que falavam isso também, né? Saco vazio, não para em pé. Mas ele para sim, quer ver? Ele para sim. Saco vazio não para em pé. Vamos ver. A mãe disse saco vazio não para em pé. Deu? Não tem como. Vem aqui então, Davi. Não, vem aqui. Vem aqui, Davi. Vem cá me ajudar, vem cá. Você vai aparecer na TV hoje. Vai lá. Vamos ajudar. Me ajuda. Só que tem que ter concentração, tá?
Isso, vamos ver. Esse, 1, 2, 3 e... não. Vem cá, Valentina. Ajuda aqui, ajuda nós. Vem aqui. Deixa eu aparecer mais. Isso, isso, vamos ver. Vamos tentar. Colocamos no chão. 1, 2, 3 e... não tem. Será que a mãe tem razão? Saco de pé não cai. Não, saco vazio não fica. Tá, sentem. Vocês estão demitidos. Saco vazio fica ou não fica de pé? Fica. Sabe quando é que você vai ficar em pé? Quando você ficar cheio do Espírito Santo. Você pode ter pastor, você pode ter líder, você pode ter amigos, você pode ter família para ajudar, mas somente quando o Espírito Santo encher você da graça, aí você vai ficar de pé. Ou em outras palavras, quando o tesouro do Evangelho estiver lá no seu coração, como tesouro, aí sim você vai ficar. Essa é a razão de Paulo, de Jesus persistirem, sabe? É incrível como as coisas acontecem. Então não adianta obrigar, vocês têm que ir na igreja, vocês têm que... Não é uma questão da lei, para então o saco encher-se, ou esse encher acontecer. É uma questão de dar oportunidade, quanto mais melhor, para ouvir, para estudar, para meditar no Evangelho e receber esse Evangelho. Inclusive, falando a esse respeito, apareceu essa semana no Facebook, eu peguei a frase que dizem que foi o Billy Graham, o evangelista Billy Graham, que disse: loucura é não ter tempo para Deus aqui na terra e querer passar a eternidade com Ele no céu. É loucura não ter tempo para Deus aqui na terra e querer passar a eternidade com Ele no céu. Por isso que o culto na igreja traz o evangelho da salvação, que precisa ser ouvido, precisa chegar ao coração, precisamos estudar, meditar, ele precisa ser guardado, sempre falo, não só na mente, mas levado para o coração, porque só assim a nossa atenção, ela estará no tesouro do Evangelho e não no pote de barro, não naquilo que é externo, feito de coisas frágeis, que quebram, que se acabam, enfim. É por meio do Evangelho, meus amados, que o Espírito Santo cria a fé no coração das pessoas que então passam a investir no reino de Deus sem considerar aquilo como um gasto, sem doer na mente, no bolso e sei lá onde mais. Aí sim elas passam a dedicar muito de si para adorar o Senhor, conforme a gente viu no Salmo 81. Esse Deus triuno. Quando Jesus e o seu evangelho forem de fato, o seu tesouro maior, aí nada será mais importante, prioritário na sua vida. E isso explica a razão de Jesus, Paulo e tantos outros persistirem. Existe algo, esse mais, esse maior, lá dentro dos seus corações. Interessante, mesmo em meio a críticas, mesmo em meio a perseguições e sofrimentos, eles resistiam. Meus irmãos, o Evangelho de Jesus faz a gente enxergar a vida com outros olhos. É incrível como isso acontece. Pensa comigo. Receber o perdão não tem preço. O perdão de Jesus é caríssimo. Caríssimo. E Ele nos concede, isso é maravilhoso. A restauração de um casamento, da harmonia familiar. Sabe aquela pessoa que é da pá virada e de repente Deus transforma a vida dessa pessoa, a cura de alguém, enfim, tudo isso é fabuloso, é divino, é maravilhoso. Então Jesus passa a ser
a razão de se ofertar, de investir, de consagrar tempo, habilidades, dinheiro, corpo, a vida, a inteligência, que é uma oferta natural de quem tem fé. A gente viu isso no culto passado, no sermão sobre o credo apostólico. É incrível. Para adorar a Deus, pessoas deixam o conforto do seu lar para vir aqui na igreja, priorizando essa atividade comunitária semanal. Vocês viram ali? Em 6 dias vocês trabalham, mas o 7º dia é dedicado a mim, o Senhor. Até nós ofertamos uma parte, reconhecendo que tudo vem de Deus, mas nós ofertamos uma parte conscientes de que a oferta maior é do Senhor Deus que fez o céu e a terra. E esse Senhor mantém a sua igreja, porque não é só para nós, é para os nossos filhos, e para os filhos dos nossos filhos, e assim por diante, as próximas gerações. E nós cooperamos com o reino de Deus, porque esse tesouro do Evangelho chegou até nós. É um investimento, um tesouro inestimável, que chegou até nós, sim, como um investimento de Deus, em outras pessoas, que construíram isso aqui. Quando eu cheguei estava tudo pronto. Pessoas que receberam o Evangelho, que aprenderam, que buscaram, que insistiram, que falaram para mim, que me levaram à pia batismal. O Evangelho chegou até o meu coração e agora segue adiante. Estão entendendo? Essa é a nossa participação, cooperação, a cada um de nós. Deus age em alguém para um outro alguém, e assim vai. Esse é o diferencial do Evangelho, que nos causa espanto diante da persistência e da fé daqueles que perderam tudo, ou perderam muito, mas carregam dentro desse pote de barro o tesouro do Evangelho. Se você observar as coisas apenas horizontalmente, você vai ver muitos sinais da morte, ou de morte, mas na verdade a vida onde Cristo está agindo e o seu Evangelho é o nosso tesouro maior. Meus amados, a força vem do alto, sempre vem de fora, vem de Deus, não de dentro de nós. Por isso que nós não desistimos. Quando a gente olha para dentro de nós, sim, há uma força na fragilidade por causa do Evangelho. Para mim, é a única resposta a todas essas perguntas que eu fiz e que compartilhei hoje com vocês, e agradeço a vocês me ouvirem. E graças a Deus que é assim. Graças a Deus que é assim. Em nome de Jesus. Amém. Gracioso Senhor, nós somos como potes de barro e a nossa fragilidade não tira de nós o presente, o tesouro do Evangelho que recebemos do Senhor. Nós agradecemos por sempre nos acompanhar e pedimos que lembre-nos sempre que nós não somos apenas barro. Nós temos esse tesouro do Evangelho e por isso não desistimos. Mesmo com todas as situações, o Senhor sempre nos ampara, porque o Senhor é nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Em nome de Jesus. Tem cuidado de nós. Em Cristo nunca estaremos sós.